Boa noite, queridos irmãos, com muita alegria que estamos mais uma vez aqui. Meu nome é Sandro Santos, sou tarefeiro do Grupo Espírita Francisco de Assis, o nosso GEFA, né? Que fica aqui na região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Estamos muito felizes hoje, só temos motivos para comemorar. Hoje, neste momento aqui de palestra, né, nossas palestras públicas de sexta-feira, todos nós sabemos o quanto é necessário a gente ainda manter esse distanciamento, né, por conta da pandemia, mas não é por isso que vamos deixar de estudar, de refletir sobre tudo que envolve a nossa vida a partir do esclarecimento, né, dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. As leis soberanas do nosso Criador estão aí e é necessário que a gente estude para poder compreendê-las e assim caminhar de uma forma mais segura e eficiente, né, rumo à nossa plenitude, à nossa evolução espiritual. Com muita alegria, estamos compartilhando aqui essa tarefa. Hoje, recebendo a presença do nosso amigo Cássio Nascimento, um amigo, um irmão de longas datas aqui do nosso grupo, ele que compõe aquela equipe abençoada do Centro Espírita Amor e Caridade, a cidade de Cabo Frio também, aqui na região dos Lagos, do Rio de Janeiro, e vai nos trazer uma reflexão bastante interessante. Tenho certeza que todos nós vamos poder aprender um pouquinho mais aí com o nosso companheiro. Cássio, meu irmão, seja muito bem-vindo. De antemão, receba um abraço fraternal da família GEFA. Obrigado, Sandro. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos do GEFA. Saudade de vocês, saudade de abraçar esse abraço tão bom que existe aí no GEFA, aquele encontro que a gente fazia. No final tinha um abraço coletivo, todo mundo se abraçava. Saudade do Beto, do Teixeira, dessa turma toda aí do GEFA que eu gosto tanto, daquela maestrina que toca o piano, não sei, esqueci o nome dela. Luci, o marido dela, eu espero que estejam todos bem, tanto tempo que eu não vejo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, e estamos à disposição. Isso. Nós vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Vamos fazer uma prece inicial. Antes disso, gostaria de pedir aí compreensão de todos. Com muita alegria também hoje que estamos iniciando aqui a nossa primeira live, né? Nós que estávamos apenas replicando, né, compartilhando as palestras através da página do Facebook. Hoje nós recebemos esse presente aí do Cássio de estar aqui conosco ao vivo. Então, aos internautas que estão acompanhando a página do GEFA, né, o GEFA SPA, nosso abraço fraternal também. Sejam muito bem-vindos e vamos refletir. Neste momento, vamos orar. Então, meus irmãos, com muita alegria, vamos unir os nossos pensamentos, pedindo a Deus, ao nosso Pai Criador, que nos dê a oportunidade de aprender um pouco mais nessa noite maravilhosa, pedindo a espiritualidade que nos envolva e que inspire o nosso companheiro Cássio para que ele seja intérprete do nosso mestre amado, do nosso companheiro de todas as horas, o Mestre Jesus. Que os benfeitores espirituais possam nos ajudar no entendimento, na compreensão do tema proposto para hoje. Desejamos também, Senhor, Mestre Jesus, que o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, alcance os corações daqueles nossos irmãos que, porventura, estejam neste momento se sentindo sozinhos, tristes, infelizes. Que o teu amor, Senhor, renove os ânimos desses nossos companheiros. Que a esperança e a perseverança continue viva em cada um de nós, Mestre Jesus. Assim,
Com as tuas bênçãos, Senhor, lhe pedimos permissão para dar início à nossa palestra desta noite. Sê conosco hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Cássio, com você, muito obrigado e vamos ao nosso estudo. Vamos. Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu vou aqui. O tema que nós escolhemos essa noite é o que disse Francisco de Assis, uma reflexão. Então, nós vamos fazer essa reflexão e vamos não contar a história de Francisco de Assis, mas o que a gente já conhece, todos nós já conhecemos, mas falar um pouco, refletir um pouco do que ele disse ao longo da jornada dele na encarnação como Francisco de Assis. Então, vamos lá? Vamos iniciar, então, um breve histórico, só para a gente ter noção, para quem não conhece a história de Francisco de Assis, esse pobrezinho, né, esse espírito de luz que esteve entre nós no século XII. Vamos lá. O nome Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como Francisco de Assis, nascido em 26 de setembro de 1181 ou 1182. Tem muitas colocações que dizem que ele nasceu ou num ano ou no outro. Então, para a gente não criar problema, a gente colocou ou 1181 ou 1182. E desencarnou em 3 de outubro de 1226. Foi um frade católico, nascido na atual Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo do seu tempo, com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com sua crença de que o evangelho deveria ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo. Desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Então, ele trouxe essa diferenciação naquele tempo, que era um tempo muito difícil da Idade Média, tinha as guerras, tinha as brigas religiosas, então era muito complicado naquela época. Então, o Cristo o envia à Terra para mudar a igreja dele, para modificar a igreja. Sua atitude foi original, também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se dedicou aos mais pobres dos pobres, aos mais pobres dos pobres, e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Então, essa colocação é só um breve histórico da vida de Francisco de Assis, ou Giovanni, que depois mudou o nome para Francisco, da cidade de Assis. Não há como negar, e a própria história registra, que ele viveu de forma intensa e profunda a religiosidade que era portador, a sacralidade da sua fé, mas sua religiosidade foi predominante social e fraterna, mais que teológica. Ele viveu com o mundo, no mundo, e não recluso, orando, chorando e se fragilizando. Essa imagem que nós estamos vendo é de Francisco de Assis e Clara, que também veio junto dele para ajudar na tarefa da pregação do novo evangelho, da mudança da igreja católica da época. Então, vamos lá. Francisco é um homem radicalmente enraizado ao seu tempo. Ele parece inatingível e fora do nosso dia a dia. Porém, olhos e corações perseguem-no com o assombro de uma pergunta. Qual a pergunta? Está Francisco longe de nós ou estamos nós vivendo distantes da verdade de nós mesmos? Essa é a pergunta, é a primeira reflexão que nós vamos fazer essa noite.
Será que Francisco está longe de nós devido à sua vida tão entregue às outras pessoas, tão entregue ao próximo, tão entregue à vida religiosa, tão entregue ao contato com a espiritualidade superior, ou nós que estamos afastados da espiritualidade, ou nós que estamos mais materializados? Vamos ver? Vamos estudar um pouquinho? Vamos ver o que o Francisco falou ao longo da sua jornada. Algumas frases e algumas reflexões para a gente. Vamos lá. Primeira frase de Francisco. Senhor, dê-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Olha a importância desta frase. Dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Tudo que pode ser mudado, a gente tem que tentar mudar. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado, porque está no nosso caminho. É a nossa prova, é a nossa expiação. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Em diversos momentos da vida, vamos nos deparar com situações diferentes daquilo que sonhamos, planejamos e desejamos. São momentos difíceis, porém de grande aprendizado. Francisco de Assis, que viveu há mais de 830 anos, já nos ensinava a orar pedindo sabedoria para distinguir aquilo que podemos mudar daquilo que precisamos aceitar. Por que aceitar? Porque é preparado para nós outros, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, aquilo vai ter que acontecer. Aquilo fomos nós que pedimos. Então, está no planejamento da espiritualidade superior, com a permissão do nosso Pai, que aquilo aconteça. Vamos mais. Vivendo um dia a cada vez, aproveitando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz, indagando como fez Jesus a este mundo pecador, não como teria feito, aceitando que o Senhor tornaria tudo correto se eu me submetesse à sua vontade para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e extremamente feliz com o Senhor para sempre no futuro. Então, esse é um trecho até da oração da serenidade. Então, o que acontece? Nós estamos vivenciando os problemas para o nosso crescimento. Se a gente tiver resignação, se a gente tiver vontade, se a gente tiver coragem para enfrentar, às vezes, o problema e vencê-los, nós vamos para sempre estar com o Senhor no futuro. Porque a gente vai vencer aquela dificuldade, porque aquela dificuldade é um degrau para o nosso crescimento. Então, a gente tem que pensar nisso. Viver um dia de cada vez, aproveitando um momento de cada vez. Viver um dia de cada vez. Nem viver o futuro e nem viver o passado. Nós temos que viver o presente. É o hoje que importa. Por que o hoje é que importa? O hoje importa porque é hoje que nós vamos fazer. É hoje que nós vamos realizar o que precisamos. Não é amanhã. E nem foi ontem. Porque o ontem já passou. O amanhã não chegou e a gente está vivendo o hoje. Então, essa é a primeira frase que nós estamos trabalhando, essa reflexão, já é uma frase principalmente para essa pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia. O que vamos fazer? Enlouquecer? Não. Vamos nos resignar. Vamos aprender. O que a pandemia está nos ensinando? Nós fomos colocados no cantinho do pensamento. Voltamos para casa. Revemos a família. Revemos os amigos. Porque os amigos não sumiram. A gente pode entrar em contato através dessa ferramenta fantástica que é a internet. A internet veio para o mundo para isso, para ser utilizada com amor, com resignação. Vamos lá. Outra frase. Ninguém é suficiente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo a seu irmão. Então, nós estamos todos os dias aprendendo alguma coisa, ensinando alguma coisa. O que nós não sabemos, o que nós não entendemos, nós vamos aprender com o outro. O que o outro tem a nos oferecer de bom?
É uma leitura diária. Este pensamento de Francisco de Assis nos motiva todos os dias a caminhar e crescer com as pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Quem coloca as pessoas nas nossas vidas? O Senhor. Nós atraímos as pessoas que são necessárias para o nosso crescimento. De que forma? Através do nosso pensamento. Viemos numa família certa, na hora certa, no momento certo. Continua. Em cada obra que estamos presentes e que, ao mesmo tempo, é um presente da providência para nós. Percebemos que as mãos de Deus a razão exata do seu existir, seja para aquele que recebe, seja para aquele que se doa. Então, existe a coisa certa na hora certa. O acaso não existe. Nós estamos na Terra por um motivo, e nós estamos de passagem. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Não é? Nosso corpo é apenas uma vestimenta que nós estamos vestindo. Hoje eu sou Cássio, mas já fui Luiz, Mário, Maria, já fui tantos outros. Hoje eu estou Cássio, não sou o Cássio, porque o Cássio vai morrer, vai ficar. O espírito caminha, continua a evolução. É exatamente isso que ele está falando. Nós temos que aprender as coisas que não sabemos e ensinar aquilo que já sabemos. E ensinar é importante, mostrar é importante. Francisco vai falar ao longo de algumas frases aqui a importância da prática do bem. Não só falar, mas sim fazer. Foi o que ele fez. Imitar o Cristo, como a gente falou no início, é exatamente isso. Cristo não escreveu absolutamente nada, mas ele vivenciou o Evangelho. Vamos lá. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Fantástico essa. Essa é uma das pérolas de Francisco de Assis. Porque quando ele fala isso, quem lê o livro Francisco de Assis, psicografado pelo Espírito Miramês, vai perceber que ele estava falando, ele usa essa frase para explicar aos frades menores que tinham medo da vida, tinham medo de encontrar com o outro, de oferecer o Evangelho, não o Evangelho falado, mas o Evangelho vivido. Então ele diz, o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho, vida sem morte. Vamos à reflexão. Observe os 3 privilégios que parecem a pessoa que se une a Deus. Onipotência sem poder. O Senhor é a nossa força e o nosso poder. Em Deus somos onipotentes, sem ter o poder em nós mesmos. Somos fortalecidos no Senhor. Somos fortalecidos no Senhor. Então, quem é a grande força do universo? O Pai, o Criador. Sem ele não somos nada. Sem ele nós não somos nada. Ele nos ama, mesmo se nós não o amamos. O amor de Deus é tão grande que ele está em toda parte. O fluido cósmico universal é o pensamento de Deus e nós estamos mergulhados neles. Não tem jeito. Em qualquer parte do universo, nós estamos mergulhados no pensamento do Criador, no pensamento de Deus. Embriaguez sem vinho. Somos embriagados em espírito. Nossa embriaguez nos leva a trabalhar no reino de Deus e na caridade, crendo, como Francisco, que o céu sustenta a terra. Como assim? Tudo que nos é dado vem de Deus. E vai voltar para ele, porque nada material nós vamos levar. Nada. Tudo vai ficar na terra. Tudo. Nós só vamos levar os nossos valores morais e o nosso conhecimento.
porque o nosso conhecimento também vai nos levar, e os nossos valores morais. Isto sim, não tem jeito. O céu sustenta a terra por quê? Porque tudo vem primeiro no plano espiritual, depois no plano material. Tudo começa no plano espiritual, depois no plano material. E a última, vida sem morte. Temos a vida eterna em espírito. A morte não existe. O espiritismo matou a morte. A morte não existe. O espírito viaja por muitas encarnações até atingir a vida plena e pura no pensamento de Deus. O que quer dizer isso? Um dia nós vamos nos tornar espíritos puros. Puros. Falta pouco tempo. A gente pode ficar tranquilo, falta pouco tempo. Alguns milhões de anos. Mas nós temos o Espírito Eterno. Então, para que pressa? Mas comecemos a trabalhar isto agora, como fez Francisco. Por isso ele usou essa frase. O Espírito é eterno. A viagem é que é importante. A viagem. Vamos lá. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Como assim? Porque muitas das vezes a gente não faz nada, porque a gente acha que aquilo é impossível de fazer. Então, Francisco disse, comece fazendo o que é necessário. Tudo que é necessário você já começa a fazer. Depois, o que é possível. Tem como fazer? Tem. É possível? Sim, faço. De repente, você estará fazendo o impossível. Aquilo que você achava que era uma coisa muito difícil de realizar, você já está realizando. Por quê? Porque você começou. O importante é começar a fazer. É não deixar para depois. É como trabalhar a nossa reencarnação. Por que eu vou buscar a pureza, o crescimento espiritual, nos tornar um homem de bem, um homem no sentido ser humano de bem, amanhã, se eu posso começar hoje? É igual Francisco fala. Comece o que é necessário. O que é necessário? A evolução. Vou começar hoje. Na verdade, eu deveria ter começado ontem. Então, eu vou começar hoje. E começando hoje, daqui a pouco, eu estou fazendo o possível. Porque, de repente, eu vou estar fazendo o impossível. Eu vou estar dando muito mais de mim ao outro. Vamos ver uma colocação. Após longos períodos de crescimento moral, a sociedade entendeu que o trabalho não é uma punição imposta pela divindade, mas um recurso dos mais valiosos para a educação dos sentimentos e um mecanismo eficaz para facultar o entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar a plenitude. Porque tem muita gente que não quer trabalhar, nem trabalhar o seu interior, nem trabalhar pelo outro, nem trabalhar por ninguém, não quer fazer nada porque acha difícil. Se não começar, como saber? Os chineses têm um pensamento, né, filosófico que diz o seguinte: a grande jornada começa com o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai a grande jornada. E a nossa vida, a nossa encarnação, é uma grande jornada. Porque vamos viver essa vida e ainda vamos viver outras para a evolução. Porque ainda vamos reencarnar, ainda somos espíritos errantes. Se estamos num planeta de provas e expiações, principalmente agora neste momento em que é o momento da transição para a regeneração, regeneração não é um planeta perfeito. Regeneração é um planeta ainda em convalescença. Nós estamos saindo da doença e entrando na melhora. E dessa melhora, sim, nós vamos para planeta mais evoluído, pleno, de plenitude. Mas depois vai haver uma outra transição. Então, estamos neste processo. E o trabalho é importante. Muito importante. Vamos lá? De tal forma se compreendeu a necessidade do trabalho útil que a cultura moderna instituiu um dia no calendário dedicado a esse esforço que reúne todas as criaturas de bem a movimentar-se em favor de melhores estruturas de comportamento. Como o planeta evoluiu, porque o planeta também evolui, não só os seres humanos, não só os animais, não só as plantas, o planeta inteiro evolui. Porque um dia também o planeta Terra vai acabar.
Tudo acaba, tudo material acaba, tem um fim. O sol vai esfriar, mas isso daqui a bilhões de anos ainda. Mas até lá, a gente tem que trabalhar, a gente tem que mostrar, a gente tem que começar a fazer. Porque se a gente acha impossível toda hora um trabalho, a gente não vai fazer nunca, não vai começar nunca. Estou indo rápido demais, gente? Acho que não, né? Vamos lá. Não te envergonhes se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que as pessoas. Eles também são teus irmãos. Francisco de Assis, a gente sabe que é o padroeiro dos animais, né? Ele tinha uma identificação muito grande com os animais. E vale ressaltar que Francisco de Assis, para quem não sabe, é a reencarnação de João, o evangelista, aquele jovem apóstolo que estava com Jesus, né? Se observarmos a ceia, a última ceia, é aquele jovem que está ao lado de Jesus, num lugar especial. Ele amava muito ao Cristo, e o Cristo o amava. Tanto o amava que, na crucificação, ele disse: filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. Deixou a mãe por conta do João, aquele jovem apóstolo, que foi o único apóstolo que não morreu pelo sacrifício. Morreu de velhice. Então, no século XI, no século XII, Francisco volta, ou João volta, a pedido do Cristo, para reformar a igreja, reformar aquela igreja que era para ser a igreja do Cristo, mas que estava usando do poder para prejudicar as pessoas em nome do Evangelho de Jesus, que é todo amor. É todo amor. Então, como ele era muito ligado a todas as coisas, principalmente aos animais, ele amava todos os seres vivos. Então ele disse: não te envergonhes se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que pessoas. Eles também são teus irmãos. Vamos a uma reflexão. Os animais são seres criados por Deus e por isso merecem nosso amor, nosso respeito e proteção. Temos, portanto, uma grande obrigação de proporcionar a eles o meio de evoluírem, ajudando-os, já que eles ainda não possuem a inteligência, mas apenas o instinto. Então, qual é a função do animal na Terra hoje? Será que a gente está usando também assim? Será que a gente não tem que evoluir mais, até mesmo para não consumir a carne dos animais? Claro que nós ainda temos um corpo muito materializado, ainda precisamos das proteínas do animal. Mas vai chegar um tempo em que os animais vão ser utilizados de outras formas, porque ele está no processo evolutivo. Nós passamos por essa fase também. Hoje nós estamos na fase hominal, caminhando para a fase angelical. Mas nós passamos pelo mundo animal, pelo reino animal. Já passamos por isso. Então, será que esse amor que foi despertado agora, principalmente pelos animais domésticos, né, não é já um processo da própria evolução também? E Francisco já falava isso lá no século XII. Lá no século XII. Vamos a um caso interessante. Chico Xavier tinha uma cadela de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava no seu colo, lambia-lhe o rosto como se beijasse. Chico então dizia: ah, Boneca, estou com muitas pulgas. E imediatamente ela começava a coçar o peito dele com um focinho. Boneca morreu de velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu-a no mais belo chale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Então, nós temos um exemplo que também é Francisco, mas é o Chico Xavier, é o Francisco Cândido Xavier, que é o nosso médium, a maior antena do século, né? Um médium de proporções assim que a gente ainda não compreende. Amava também os animais. Ele conversava com as plantas. Divaldo Franco tem uma história que conta que Chico Xavier conversou com a flor. Ele parou e ficou olhando,
E depois ele perguntou ao Chico, você conversou com a Flor? Conversei. Ela respondeu? Respondeu. Ele não entendeu. Mas depois ele veio a entender, porque também é um grande missionário, o nosso Divaldo. Passou a entender qual era a comunicação. A comunicação era de vida para vida. De vida para vida. Mas, olha o que aconteceu. Essa cadela voltou. Tempos depois, uma cadela da rua teve filhotinho. E o Chico, então, ficou com um dos filhotinhos. Olha o que aconteceu. Ela, sentindo-se no colo do Chico, esse filhotinho, começou a se agitar e lambê-lo. A cadelinha, pequenininha. Ah, boneca, estou cheio de pulgas, disse o Chico. A filhotinha começou, então, a coçar-lhe as pulgas e parte dos presentes que conheceram a boneca, que estavam ali junto com o Chico, exclamaram, Chico, a boneca, ela está aqui, é a boneca, Chico. Emocionados, perguntamos como isso poderia acontecer. Como é que isso acontece, Chico? Aí o Chico responde, quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos sua falta. Então, a boneca reencarnou. Reencarnou próximo de novo do Chico para viver com ele. Porque ele a amava e ela o amava. Porque o amor, se a gente vê na internet hoje, a gente vai ver tanta cena interessante. É boi, é urso, é leão, procurando as pessoas pelo amor. É muito interessante e é exatamente isso que aconteceu com o Chico. A boneca voltou e ele viveu com ela de novo e ficou com ela. Então ele explica, quando amamos o nosso animal, os nossos animais, eles voltam para que a gente não fique sozinho, para que a gente não chore. Por isso que tem muitas pessoas que têm o seu petzinho, né? E se dedicam tanto a ele. A gente não tem que achar isso estranho, não. Porque o Francisco de Assis já dizia, se você estiver mais próximo de um animal, é importante também, porque ele vai te fazer companhia. É a espiritualidade trabalhando para a sua evolução e para a evolução daquele animal, daquele princípio espiritual que está ali. Vamos lá. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Essa é fantástica. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ele disse isso aos franciscanos menores, né? Aos frades menores, que ele pediu que fosse de 2 em 2 espalhar o evangelho. Então ele disse a eles, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então como que vai pregar o evangelho? Através do exemplo, através da prática do amor, da caridade, de abençoar as pessoas, mostrar que o evangelho não é um evangelho de palavras, porque evangelho não são palavras, nunca foi. Evangelho sempre foi vida, e vida do Cristo. Ele não escreveu nada. Se ele não escreveu nada, ele viveu o evangelho. Ele trouxe a Boa Nova com a vida dele, mostrando como temos que viver. Ele não fundou nenhuma religião. Ele nos ensinou. O caminho é este. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Por mim, quê? A vida dele. A vida dele. Esse foi um grande exemplo. É isso que Francisco está falando. Vamos lá. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil. Porém, o difícil é revelar os propósitos do Cristo da nossa própria existência. Quando Jesus disse, ide e pregai, significa a pregação pelo exemplo, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Porque a palavra, bem orientada, é um sopro de luz na consciência de quem ouve. Mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. Então não adianta só falar. Nós, espíritas, olha, somos muito faladores. Falta a prática. Falta o exercício prático daquilo tudo que nós já sabemos. Temos a necessidade disso. E agora é um momento. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil do planeta. Então é hora de nós, espíritas, darmos o exemplo do Evangelho Redivivo. Trabalhadores da última hora.
Não é assim que nós falamos que somos? Somos o Evangelho Redivivo, somos o Consolador Prometido, somos os trabalhadores da última hora. Então vamos ter que mostrar isso através da prática, não só de palavras. Não só de palavras. Vamos lá. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida. Então ele protege os animais e protege aos pobres mais pobres. Então ele falava isso. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito de ser protegida. Então, é isso que nós temos que fazer. Se nós encontrarmos pessoas necessitadas, temos que ajudar. Precisamos protegê-las. Porque se nós temos condições e se ela cruzou o nosso caminho, não é por acaso. O acaso não existe. Vamos lá. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei. Isso é uma parte de uma página da irmã Rosália, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1860. Ela relata, né, ela deixa essa mensagem interessantíssima. Deixo aqui a dica, Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de irmã Rosália, Paris, 1860. Está no Evangelho. Ela faz essa colocação, porque ela habitou num mundo sombrio. Será que ainda não estamos ainda nesse mundo sombrio? Será que não tem muita gente com muito e tem muita gente com muito pouco? Será que estamos conseguindo dividir um pouco do que nós temos com o outro? Será que durante essa pandemia nós estamos ajudando alguma casa espírita, alguma instituição para ajudar as pessoas que estão com fome, que estão sem trabalho? O que nós estamos fazendo? O que Francisco nos orienta? Acolher, proteger. Se nós temos condições de ajudar as pessoas, a gente não deve perder essa oportunidade. Ajude. Procure uma instituição que está dando cesta básica. Compre uma cesta básica. Se você tem condição de fazer isso, faça. Porque é necessário. Porque o que a gente quer para a gente também tem que dar para o outro. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Esse é o grande mandamento. Olhar pelo outro. E é isso que Francisco nos fala. Os animais e os necessitados. Temos que pensar nisso, principalmente nessa época que a gente valoriza tanto, está buscando tanto valorizar a ecologia, cuidar do planeta. Então, vamos pensar nisso. Vamos fazer essa reflexão essa noite. Vamos lá. Um ser humano vale o que ele é aos olhos de Deus e nada mais. Como assim? O que eu sou, Deus sabe exatamente o que eu sou, quem eu sou. Qual é a minha capacidade? Ele não vai colocar nada, absolutamente nada, nos meus ombros que eu não posso carregar. Absolutamente nada. Então, o ser humano vale o que ele é aos olhos de Deus e nada mais. Nada mais. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Aceita-te como és e aceita a vida em que deve estar. Na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Possível. Aceitemos a experiência que o Senhor nos reserva cada dia, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agradece, pois, a Deus tua vida, teu corpo, teu ser eterno, que marcha vertiginosamente para Ele. Nós estamos em rumo ao Criador, porque vamos ser um dia espíritos puros e vamos estar em contato direto com o Pai, como acontece com o Cristo. O Cristo está ligado ao pensamento de Deus.
Quando ele esteve entre nós, quem orientava? O Pai. Ele já está ligado, ele é um Cristo, ligado ao pensamento de Deus. Ele é co-criador do universo. Nós também somos, só que em parte menor, ou bem menor. Né? Mas aceitar como nós somos é importante, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A gente não tem que ficar murmurando e reclamando, porque isso não vai trazer nada para o nosso crescimento. Aceitemos a experiência que o Senhor nos reserva. É difícil? É muito difícil. Às vezes a gente passa por momentos tão complicados que a gente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres? É exatamente isso. O que queres que eu faça, Senhor? Para que possamos fazer, mudar, crescer. Aproveitar aquele momento difícil e fazer um degrau para a nossa evolução. Não se revoltar. E nem sair da vida. Porque a vida é o maior valor que nós temos. Vamos lá. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. O que é um raio de sol? Uma palavra amiga, um abraço fraterno, uma chamada de telefone, de vídeo boa, conversar com um amigo, com um irmão, com um parente. Agora, na pandemia, a gente não pode dar abraço, mas a gente dá um abraço virtual. A gente liga para a pessoa. A gente cria uma sala de conversa. Tanta coisa que tem na internet para a gente fazer. Faz uma sala de reunião. Reúne aquelas pessoas, convida aquelas pessoas. Converse. Muitas vezes a gente pode estar levando luz para dentro da casa daquela pessoa. Pode estar levando o amor do Cristo para dentro da casa daquela pessoa. A espiritualidade vai atuar lá. Por exemplo, agora, nós estamos numa live e a espiritualidade está trabalhando em cada lar que está assistindo. Cada lar está sendo invadido pelo amor do Cristo. Os franciscanos estão todos trabalhando, porque nós estamos falando de Francisco. Então, eles estão trabalhando no nosso interior, na nossa casa, com os nossos familiares, para que a gente possa vencer as dificuldades. Eles estão trabalhando. Não esqueçamos disso. Vamos à nossa reflexão. Na sustentação da própria felicidade, aprendamos a tomar do mundo apenas o necessário, a paz da consciência tranquila, no cumprimento exato o dever que as circunstâncias nos assinalam. Porque se o amor desinteressado, a luz de Deus a envolvermos em toda parte, o egoísmo, seja onde for, é a sombra de nosso espírito endividado, endurecendo-nos a alma e sonho na carapaça do eu. Isso é de Emmanuel. Então, a sombra é o nosso egoísmo. A luz é o nosso amor. Amor incondicional a todas as pessoas, como Francisco fez, a todos os seres vivos. Não só as pessoas, mas todo ser vivo. Ele amava. Ele amava. É isso que é essa reflexão maior que devemos fazer. Vamos lá. Todos os seres são iguais pela sua origem, seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final. Então, todos nós somos iguais. Olha só. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Dele quem? Deus, nosso Pai. A felicidade eterna e sem perturbações. Eles a encontrarão nessa perfeição, ou nessa perfeição relativa. Porque não vamos ser perfeitos. Perfeito só é Deus, mas uma perfeição relativa. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Está lá no livro dos Espíritos, na pergunta 115. Essa é a colocação. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes.
A trajetória é cada espírito que faz. Nós temos o livre-arbítrio a partir da nossa consciência. A partir do momento que nós saímos da fase animal e entramos na fase hominal, nós criamos a consciência. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho. E a gente tem sempre que escolher o melhor caminho. O melhor caminho. É isso que nós estamos fazendo essa reflexão que Francisco nos fala. Todos nós somos iguais. Em quê? Em condições. Mas somos diferentes. Por quê? Porque cada um está num nível espiritual. Porque cada um seguiu um caminho. Se eu progredir mais desse lado, então eu sou mais evoluído um pouco do que o outro. Mas não quer dizer que o outro seja diferente de mim. Que ele também precisa, até ele chegar aonde eu estou. Por que eu vou usar o egoísmo? Por que se eu vou pensar em mim? Não. Temos que dividir também este conhecimento. Temos que dividir esses valores. Vamos lá. Onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância. Onde há amor e sabedoria, não tem temor nem ignorância. Simples assim. Essa não precisava nem a gente fazer uma reflexão, porque ela está mais explícita. Onde há amor e sabedoria, não tem temor nem ignorância. Temor de quê? Temer quem? Ninguém. Temer o quê? Se nós temos amor. O amor que é a força maior do universo. A força maior do universo é o amor. E o Cristo veio nos ensinar exatamente isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele ainda diz mais. Os meus discípulos vão ser reconhecidos por muitos se amarem. Nós espíritas, será que estamos sendo assim? Por muitos se amarem? Ou estamos julgando, apedrejando o nosso irmão que às vezes comete um erro, às vezes passa por um problema? Será que a gente julga e condena e taca pedra? Como fazíamos antigamente, ou na época do Cristo? Quantas vezes Paulo foi apedrejado? Quantas vezes os apóstolos foram apedrejados? Por falar a verdade. Mas aonde há amor e sabedoria, não tem temor nem ignorância. Vamos ver. Acendamos a luz onde as trevas se adensem. Articulemos tolerância ao pé da agressividade. Envolvamos as farpas da cólera em algodão de brandura. Conduzamos a paz por fonte viva sobre a discórdia. Toda vez que a discórdia se faça, incêndio destruidor. Toda vez que a discórdia se faça incêndio destruidor, nós temos que eliminá-la. O mundo está muito agressivo. Qualquer coisa, às vezes no trânsito. Você leva uma fechada, você quer matar a outra pessoa. Você abaixa o vidro, fala um palavrão, maior do que o carro. Por que essa agressividade? Por que isso tudo? Então, a reflexão é: acendamos a luz onde as trevas se adensem. Se estamos vivendo num mundo de trevas ainda, onde o mal prevalece, nós temos que usar o quê? A tolerância, a calma, a paciência. Orar. Quando? Toda hora. Orar de manhã, orar na hora do almoço, na hora de dormir, à tarde. Orar sempre, para que mantenhamos a nossa vida. Vamos lá. A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. É exatamente o que estamos falando agora. Amigo, você já observou o efeito renovador de um sorriso? Sorriso é raio de luz da alma. É a luz ainda mesmo no abismo. É sempre esplendor de algo vencendo as trevas. Não negue a dádiva do sorriso, seja quem for. Sorri na dificuldade, sorri na luta, sorri na dor. Sua alma é sol divino. Não desdenhe brilhar. Então, ser alegre, ser feliz, ser agradável, né?
ser uma pessoa sociável, uma pessoa, hoje se usa muito uma palavra de empatia, você usar da simpatia com as outras pessoas, é muito bom. É isso que está faltando, para a gente se unir mesmo, para a gente ultrapassar essa fase difícil que nós estamos ultrapassando agora. A gente vencer a nós mesmos. Então, quando você usa da sua empatia para com o outro, você consegue todas as coisas. Você abre portas. Porque um sorriso, quando a gente abre um sorriso de bom dia para outra pessoa, você está levando luz para outra pessoa. Não trevas. Luz. Vamos lá. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Olha, tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. A única coisa que as pessoas vão ver é o seu exemplo. Não adianta você falar, ter uma linguagem muito grande e produzir pouco. E dar exemplo de pouco. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Aprendamos a ensinarmos caridade em todos os sistemas da necessidade humana. Façamos dela o pão espiritual da vida. Aprender sem desanimar, servir ao bem sem esmorecer. Apronte o coração com sementes de amor generoso. Aproveita o tempo construindo o bem, a fim de que o tempo te aproveite, de modo a fazer o melhor de ti. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo. A nossa vida é o nosso evangelho, não as nossas palavras. Palavras a gente pode usar de qualquer jeito. Mas, na verdade, é a nossa vida que vai nos fortalecer para quando chegarmos, de fato, à vida eterna, que é a vida espiritual. Quando chegarmos lá, que nós vamos ver o que a gente fez de fato. Porque falar, muita gente fala. Discurso a gente já está ouvindo há muito tempo. E a gente sabe também que o espírita gosta muito de uma falácia. Mas fica um pouco reduzido na prática. E a gente tem que ser, de fato, espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça todos os dias para melhorar. Vamos lá. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. Aqueles que amparamos constituem o nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Não é um ditado, é uma lei divina. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. É a oração de São Francisco também. Então a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que fazer uma reflexão. Vamos lá. Bom, gente, a gente já está finalizando. Também já está dentro do tempo que nos foi dado. Então, até agora, nós fizemos reflexão de algumas frases de Francisco. Olha o que ele deixou para nós outros. Há mais de 800 anos. Mais de 800 anos. E o Brasil, este país que nós vivemos, se você está ouvindo essa palestra de fora do país, o Brasil, ele começou com a vinda dos franciscanos. A primeira missa no Brasil foi rezada pelos franciscanos. Francisco também gosta muito do nosso Brasil, apesar de ter nascido na Itália naquela época. Tem um movimento muito grande de franciscanos no Brasil, muito grande. No começo, então, eram os franciscanos, depois que chegaram os jesuítas. Mas a gente tem que ver que Francisco nos deixou um legado importantíssimo. É viver como necessário. Vamos lá. É, pois, uma grande vergonha para nós outros, servos de Deus, terem os santos praticados tantas obras, e nós queremos receber honra e glória somente por contar e pregar o que eles fizeram. Não temos que ter honra e glória de nada. Nós estamos apenas contando o que eles fizeram, nós temos é que fazer a nossa parte. Nem que seja uma missão pequenininha, mas nós temos que cumprir a nossa missão, porque quando chegarmos à espiritualidade, a primeira coisa que nós vamos ver é a nossa ficha. Todos nós temos uma ficha. Uma análise completa. Está no tablet.
muito avançado. A nossa encarnação todinha, tudo que fizemos. Antigamente era no papel, no papiro, agora é no tablet. Vai estar ali a nossa ficha. Então nós não temos que ter honra e glória de nada, nem de nós contarmos essa história, porque nós temos a nossa parte a fazer. Pegar este conhecimento e botar em prática. Botar em prática. Aí, nós voltamos à frase lá do começo, a grande pergunta. Está Francisco longe de nós ou estamos nós vivendo distantes da verdade de nós mesmos? Quem? Será que é impossível chegar à condição de Francisco? Não. Impossível não é, porque ele já nos disse. Comece com o que é preciso, depois o necessário. Depois você está fazendo o impossível. É exatamente isso. Está Francisco longe de nós ou estamos nós vivendo distantes da verdade de nós mesmos? Será que somos espíritos para perder tempo? Estamos numa reencarnação para quê? O que estamos aprendendo? O que estamos colocando para o outro? Qual o acolhimento que estamos dando? Que valores vamos deixar? Quem vai se lembrar da gente quando a gente partir para o plano espiritual? O que estão pensando da gente exatamente nesse momento? Se alguém lembrar de nós outros, lembra como? Com amor? Com carinho? Ou lembra falando mal? O que nós estamos sendo exatamente para o outro? E o que Francisco nos deixou? Será que nós não estamos distantes dessa verdade de nós mesmos? Será que não temos essa oportunidade? Será que Francisco é tão diferente assim? Não. Nós é que estamos ainda no caminho errado. Temos que voltar para o caminho certo. Buscar esses valores, mas colocar em prática. Botar na prática. Já. Vivê-los já. Para a gente terminar, nós vamos ver uma cena do filme Irmão Sol, Irmão Lua. O som vai interromper, que é a oração de São Francisco. A gente não vai ter a fala do filme. A gente vai ter só a imagem. Uma imagem que foi muito tocante no filme. Quem já viu esse filme vai lembrar. Que é o momento em que a igreja reconhece o valor daquele espírito que está ali, através do Papa. Porque Francisco procurou o Papa para pegar a autorização para fundar a ordem dos franciscanos, né, dos frades menores. Então, ele era preciso autorização de Roma, que era o Vaticano. Então, o Papa, a princípio, não quis recebê-lo, mas teve um sonho. E nesse sonho, ele foi levado ao plano espiritual e foi mostrado a ele quem era Francisco. Olha com quem você está lidando. Que espírito é esse? Então, ele, depois desse sonho, ele fica abalado e resolve receber Francisco. Mas os bispos, os cardeais, não queriam que Francisco fosse atendido, não, porque ele estava mal vestido, ele estava sujo, ele estava maltrapilho. Mas essa era a condição dos frades menores. Eram frades da pobreza. Vamos ver essa pequena cena com a oração de São Francisco, cantada, né? Fizeram uma música. E eu queria dizer que essa oração não é de São Francisco. São Francisco nunca falou essa oração, nunca escreveu. Essa oração, ela apareceu em 1912, através de um frei na Itália, que publicou numa revista na França, que foi passando, chegou até o Vaticano, num concurso. Bota lá no tio Google, oração de São Francisco. Aí vocês vão ver. Mas não importa, porque com certeza ela foi inspirada a pessoa que escreveu. Porque é a vida dele. É a vida
Francisco de Assis, exatamente assim. Senhor, fazei-me um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver trevas, que eu leve a luz, e assim por diante. Então vamos ver. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
meus irmãos, essa é só uma cena do filme, porque ele foi aceito, a fraternidade foi aceita, tudo começou a partir dali, com autorização do Papa, que beijou os pés de Francisco. Aquele espírito que estava ali é um espírito do evangelista, o que esteve com Cristo naquela época. Então, nós temos que pensar sobre isso, fazer uma grande reflexão, porque está chegando o dia de São Francisco. Dia 3 de outubro é dia de São Francisco. Então nós vamos fazer a reflexão sobre esse espírito maravilhoso que é o patrono da nossa casa, que é esse espírito fantástico que nos envolve, que nos protege, que nos ajude. Que possamos, de fato, ser envolvidos em Francisco de Assis. Então vamos passar a nossa prece, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos colocar a imagem do Mestre em nossa mente. Vamos agradecer. Senhor, Pai de infinita bondade e luz, Jesus, irmão nosso, Mestre divino, Rabone de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade de estudar um pouco mais o Teu Evangelho através das palavras de Francisco de Assis. Esse irmão querido, esse espírito de luz que nos envolve com tanto amor, Senhor, com tanta luz. Proteja-nos, Senhor, envolva-nos, ajude-nos a vencer as dificuldades. Ajude-nos, Senhor, a estar próximo de Ti, através da caridade e do amor ao próximo. Divino Mestre, somos pequeninos trabalhadores da Tua seara, mas buscamos a Tua luz através do conhecimento, mas nos sustente para que possamos botar em prática. Envolva-nos, Francisco, irmão querido, envolva nossa casa, envolva os tarefeiros, envolva a todos que precisam vencer as dificuldades deste momento, desta pandemia. Envolva aqueles que estão doentes, envolva os familiares, envolva a todos que trabalham na área médica, ajudando a tantos necessitados. Francisco, nunca precisamos tanto de você como agora. Agora precisamos de Ti, Francisco, do Teu amor e da Tua luz. Envolva-nos para que possamos vencer com a resignação no amor do Cristo e da paz em nossos corações e luz em nossos caminhos. Maria, Mãe querida, Mãe de luz, envolva-nos, Senhor. Proteja este planeta, proteja a todos nós, que somos ainda tão pequeninos, trabalhadores da Tua seara. Fique conosco, nos abençoando esta noite e por todos os dias. E assim seja. Muita paz. Muita paz, Senhor. Muito obrigado.
Que assim seja. Meu irmão, o que dizer depois de uma reflexão dessa? Muito bom, Graças a Deus. excelente. Só temos a lhe agradecer, tá, Cássio? Por incentivar, né, por nos trazer essas palavras tão doces, tão consoladoras, tão motivadoras desse espírito que é Francisco de Assis. É muito bom refletir. Você trouxe de uma forma muito peculiar, né, muito interessante. Confesso que quando eu li o tema, eu fiquei meio que ansioso para saber como você falaria sobre isso, né? O que disse Francisco de Assis. E aí, quando você coloca lá, vírgula, uma reflexão, coisa boa vem por aí. E, em nome da família Jefa, só tenho a lhe agradecer, tá? No momento da prece inicial, a gente pediu ali a espiritualidade para lhe envolver, continuar, na verdade, lhe envolvendo, né? Para que você fosse um instrumento de Jesus hoje. E realmente você foi, meu irmão, porque você, através da tua dedicação, através da tua caridade, de ter estudado o tema, nos ter trazido de uma forma tão maravilhosa, nos toca profundamente e é certamente uma coisa que vai ficar para a gente refletir e, como você falou, né, praticar o que esse Espírito maravilhoso deixou para a gente como legado, né? Essas palavras tão sábias, mas, sobretudo, tão edificantes, né? Que nos impulsiona ao progresso, nos impulsiona para frente e nos faz compreender o nosso Criador de uma forma amorosa, como ele sempre é, como sempre foi e como sempre será. Então, meu irmão, só lhe agradecer por tudo e na certeza de que você estará conosco em breve. Você é um companheiro aqui que a gente tem muito carinho. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de trabalho, porque falar de Francisco de Assis, como nós estávamos conversando no início, é uma alegria muito grande para o meu coração, principalmente porque nós somos da equipe de Domingo do Amor e Caridade. Lá está os franciscanos, que nos acolhem sempre, que nos envolvem em vibrações de luz, os franciscanos e os marianos. Então, é uma alegria. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado mesmo. E Francisco de Assis, né, que carrega o nome da nossa casa, né, Grupo Espírita Francisco de Assis. Então, esse espírito, ele tem uma ligação muito forte com toda a família Jefa aqui, com todos nós, e certamente aí vai continuar nos inspirando, nos protegendo, nos abençoando aí na nossa caminhada. Em nome, assim, da família Jefa, eu lhe agradeço mais uma vez, tá? Fique com Deus. Aos internautas que nos acompanharam, ou aqueles que certamente vão ter acesso a este vídeo, dessa palestra, que vocês consigam captar esse sentimento puro, essa essência das palavras de Francisco de Assis que o companheiro Cássio trouxe para a gente. Muito obrigado mesmo, uma boa noite e até a próxima, meu irmão. Boa noite, fica com Deus, e que Jesus e que Francisco de Assis possa envolvê-los sempre. Muito obrigado. Abraço fraternal. Abraço. Meus irmãos, eu vou aproveitar a oportunidade para divulgar aqui um evento que estará acontecendo ao longo do mês de outubro de 2020, né? Esse mês que nós estamos. O 31º mês espírita do 35º CEU, que compreende as cidades de São Pedro da Aldeia e Guaba Grande. O tema desta edição é o Alvorecer da Nova Era, e ao longo do mês, né, haverá várias palestras com irmãos de casas da região e de outras áreas aqui, que vai nos brindar, né, com a palavra, com os subtemas, né? E aí o nosso companheiro Cássio também estará participando deste evento magnífico, tá? Então, na página do 35º CEU, né, lá no Facebook, @35CEU,
Está lá a programação, então convido a todos, conclamo a todos que compartilhem isso para a gente levar a boa nova do Mestre Jesus aí por todos os lugares do planeta. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.